E aí, meu povo, como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um ArcPod FV e hoje a gente tem dois convidados bem especiais. Na verdade, a gente queria falar sobre um empreendimento aqui da cidade de Caruaru, mas, na verdade, até um pouco além desse empreendimento, né? Falar um pouco sobre esse novo modelo de arquitetura, quais são, o que as pessoas estão buscando mais no seu dia a dia, enfim. Então, a gente chamou aqui dois especialistas para falar sobre esse assunto. E estou aqui com o meu sócio, companheiro Felipe Valadares. Eu me chamo Neto, né? Lieside Neto. E vou começar aqui apresentando o Lucas Vasconcelos. Lucas, ele tem 28 anos, administrador formado pela Universidade Federal de Pernambuco, técnico em transações imobiliárias, corretor credenciado ao Cresce Pernambuco e atuando no mercado imobiliário há mais de 6 anos, supervisor de vendas da Viane Moura desde 2019, um cara super família, ama ler, está com os seus, apaixonado por futebol, cerveja e pagode. Eu gostei da combinação. O combo perfeito. Defensor e apoiador do desenvolvimento e crescimento de pessoas. E aqui a minha colega, Vanessa Calumbi, eu disse certo? Calumbi. Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFPE, pós-graduada em BIM pelo IPOG, 33 anos, 11 anos da Viane Moura. Poxa vida, Tempo. uma vida danada. Uma vida. Hobby, praia, ou seja, alguém que gosta realmente do mar, e o sonho é viajar o mundo inteiro. Perfeito. Eu partilho desse sonho, viu? Hã? Partilho desse sonho. Ave Maria, é bom demais. É bom demais, menino. Quem Eu dera digo ter sempre, tempo. a gente voltou agora de carnaval, eu digo, a gente volta gordinho e liso. Aí a gente emagrece, ganha dinheiro e viaja e vai assim até morrer, Exato. entendeu? Até morrer. O foco, ele é Colecionando esse lembranças. ciclo. É o ciclo da vida. Exatamente. É o propósito. Pois é. Mas, gente, prazer ter vocês aqui. A gente queria começar esse ArcPod entendendo um pouquinho aí da trajetória de vocês no mercado imobiliário, na arquitetura, enfim. Entender como vocês chegaram até aqui, como vocês foram parar na Viane Moura, enfim. Saber essa trajetória para depois a gente entrar num empreendimento em si. Perfeito. Me contem aí. Show de bola. Vanessa. Vai lá, Nessa, fica à vontade. Bom, vamos lá. Na época da faculdade, né, eu lá dentro da Federal, aquela coisa bem teórica, e nunca imaginei, não gostava das cadeiras de urbanismo, nunca imaginei na vida que eu fosse trabalhar com urbanismo. E aí surgiu a oportunidade de ir para a Viane Moura. Algumas amigas de faculdade já tinham trabalhado lá. E aí cheguei lá, fiz um monte de urbanismo. Aí teve uma hora que a gente disse, nem só de urbanismo vai viver a Viane Moura. Vamos pensar em novos produtos. Então, a gente criou uma área diferente lá, chamada Novos Produtos. E, a partir disso, a gente, junto com a galera lá de prospecção, a gente começou a desenvolver outras, ainda no segmento popular, né, no comecinho, mas outros tipos de produto. E não só projetar, mas testar na Vera. Assim, a gente construía umas unidades, levava cliente, né, Luquinhas é testemunha disso, ambientava a casa, enfim. E aí chegou um momento que a gente achou o terreno perfeito. É o terreno perfeito. Que deu origem ao Nassau Garden, né? Então, a gente deu uma reviravolta, é um marco na empresa. Eu brinco com o gerente da obra, né? Que eu estou dizendo que ele está fazendo história dentro da Viane Moura por botar de pé um prédio, né? E é uma satisfação muito grande, porque eu lembro, assim, eu como estagiária, né, com aquele conhecimento bem básico da faculdade, com experiência quase nenhuma, e hoje a gente vê o nível e o porte das coisas, das nossas realizações. Então, assim, é muito satisfatório. Estou muito feliz. Só para entender um pouco, e aí passar um pouco para vocês, a Viane Moura, na verdade, ela é uma construtora, né? Enfim, que está no mercado aí há quantos anos? 19. Acho que perto de 19 esse ano. E todo esse período eles tiveram um foco em empreendimentos populares, né? Enfim, para um público específico. E aí, esse lançamento, né, esse novo empreendimento deles, é justamente o que a Vanessa falou, é um marco porque é uma mudança de direcionamento, digamos assim, né? Não sei se a empresa ela pensa em abandonar esse público que até então ela vem trabalhando há 19 anos, mas ela quer abraçar aí um novo público, né? E aí está trazendo alguns princípios aí bem distintos para
para, na verdade, dar uma nova roupagem, né, ao padrão de empreendimentos e ao público também que busca esses empreendimentos. Ô, Vanessa, uma pergunta. Antes vocês faziam só unifamiliar ou vocês também tinham prédios? Como era? Não. Só unifamiliar, só loteamento mesmo com lotes isolados. Entendi. Então, realmente é uma mudança radical, Perfeito. até em tipologia de empreendimento, Em tipologia, em legalizações, agora em incorporação, né? Então é outro segmento. Isso. É um desafio por completo. Do iniciozinho lá, desde os primeiros estudos até a implantação propriamente dita. Que coisa interessante, porque vocês estão começando com plurifamiliar já num padrão top, né? Mas a gente é esperto, a gente faz parcerias com pessoas que já estão aí no mercado há um tempo. As empresas, né? Tanto a MASF, representada por Serapião, quanto a Hexagonal, representada por Ricardo Figueiras. Então, ele já tem conhecimento, Serapião constrói há anos, muito tempo aí de experiência, e Ricardo Figueiras vende há anos, aqui em Caruaru. Então, a gente juntou a nossa forma de construir, a maneira industrial, olhando com o olhar de não ter desperdício, sustentabilidade no canteiro de obras, enfim, alinhado com os meninos, né, que são... É o que falta, é o que completa. Vocês pegaram a expertise de cada um, Perfeito. né? E junto, normalmente isso é uma fórmula de sucesso. Isso. Né? Porque cada um tem a sua expertise e um se ajuda o outro para conseguir alcançar o objetivo. E Lucas, faça aí sua introdução ao nosso papo aí. Então, vamos lá. Em meados ali de 2017, comecinho de 2017, na verdade, eu estava ali no 6º, 7º período da faculdade, apareceu a oportunidade de estágio na Viane Moura. Então, eu já tinha tido algumas experiências, outros empregos, até na área comercial, mas nada voltado para vendas especificamente. Então, apareceu essa oportunidade, entrei em fevereiro de 2017. Em menos de um mês de estagiário, fui efetivado para um colaborador efetivo da empresa. E a Viane Moura foi um marco na minha vida. Basicamente, um ano após o falecimento da minha mãe, eu lembro do dia que a Ila Barbosa, nossa gerente, me chamou para fazer o convite de ser colaborador da Viane Moura, fazia um ano que minha mãe tinha falecido. Então, a Viane Moura foi uma oportunidade de crescimento de vida, de pessoa e de profissional. Porque nós temos uma missão dentro da empresa focada nas pessoas, no desenvolvimento das famílias, de um bem, de um sonho que é a realização da casa própria, se a gente focar no imóvel horizontal, que é o primeiro imóvel, o imóvel popular, que tem um lado social muito grande. E agora, em 2023, a gente vira de chave, literalmente, focado para um outro nicho de mercado. A empresa ela é muito inteligente e viu essa oportunidade de adentrar num novo segmento, de um novo mercado, porque nós temos um anseio muito grande de crescimento, de desenvolver pessoas e cidades. Então, a gente trabalha muito o tripé ali da sustentabilidade, com a economia, com o meio ambiente e com o social. Então, a Viane Moura me ajudou e me ajuda a ser uma pessoa melhor e um profissional melhor todos os dias. Nós passamos em meio a uma pandemia de 2019, 2020. Foi quando também nós tivemos a central de vendas. Hoje, a gente acompanha muito a tecnologia avançando. Então, antes mesmo da gente ter o boom do segmento online, da necessidade de ter o atendimento online, a Viane Moura se adiantou. Ela criou um setor específico para atender essa necessidade. Então, no meio da pandemia, no auge da pandemia, nós tivemos um resultado incrível. Imagina, tudo fechado, nós voltamos para atender, colocamos a equipe como um todo para atender online. Então, deu muito certo. Então, a gente está muito feliz e muito confiante também com esse novo empreendimento. Então, a Viane Moura, ela consegue desenvolver o profissional e a pessoa para onde a gente quiser. Então, por isso, essa felicidade, essa garra de fazer acontecer. A gente já comentou aqui algumas vezes no podcast um pouco dessa mudança de comportamento, né, das pessoas e das famílias no pré e pós-pandemia, né? Como esse comportamento ele mudou. E aí, entrando um pouco aí nesse empreendimento, eu queria escutar de vocês assim, o que é que esse momento da pandemia contribuiu para que esse empreendimento ele tivesse mais afinado com essa nova expectativa, né? Com essa nova vontade, esse novo morar, né? Que as pessoas elas passaram a ter aí após a pandemia. Eu acredito muito que, como nós ficamos reclusos muito tempo em casa,
aguçou a nossa necessidade de ter um local, seja dentro da sua casa ou dentro do seu condomínio, que era o ambiente máximo que a gente poderia estar, em ter algo leve, em ter algo confortável para chamar de seu. As pessoas pararam um pouquinho daquela correria de mundo e olharam um pouquinho para si, para a família, para as necessidades. Então, o projeto do Nassau Garden traz muito disso. A gente consegue alinhar muito verde, muitas áreas comuns, muita sustentabilidade para a pessoa sair daquele mundo de concreto, apesar de ser um condomínio verticalizado, sair daquele mundo de concreto e ter um pouquinho de paz, um pouquinho de tranquilidade, que Vanessa vai conseguir falar um pouquinho melhor sobre a ideia do projeto também. Deixa eu só perguntar uma coisa, porque eu fiquei na cabeça com isso, que vocês mudaram, o terreno foi o terreno ideal. Aí eu queria perguntar, o projeto veio antes do terreno ou com o terreno veio o projeto? A intenção veio antes. Certo. E o terreno veio logo depois, assim, para tornar real tudo que a gente tinha imaginado antes. Mas o terreno veio antes. Porque até a localização, como tu disseste, é muito boa e também é diferente dos outros empreendimentos que a Viana tem, né? Perfeito. Então, realmente, o terreno pedia um tipo de projeto dessa forma. Perfeito. Né? Perfeito. A gente tem muito isso, que às vezes o terreno pede o projeto, nem é a gente que quer, o terreno já está pedindo aquele tipo de projeto. E eu queria saber de ti como foi esse início de concepção do projeto em si. Quando a gente viu o terreno, né, aquela localização ali e o que tinha no entorno, eu costumo dizer lá na empresa que como é gostoso projetar num terreno bem localizado. Porque você sabe que, além do projeto, você está atendendo às necessidades do morador, né, do cliente que vai ali habitar. Então, quando a gente viu que tinha tudo perto, na hora do projeto a gente pensou, tudo que não tem perto, vamos botar dentro do empreendimento? Né? Tudo que não está tão acessível perto, vamos botar dentro do empreendimento. E aí foi um pouquinho da premissa inicial. Assim. Primeiro, essa questão da pandemia, que o Luquinha estava falando, que você perguntou também. Hoje, é engraçado que quando você vai pensar na ambientação, você já pensa logo, aqui pode ser o cantinho do home office. Né? Já está incorporado. Isso. Essa varanda aqui tem que ser gourmet. Porque, sei lá, se Deus quiser não, mas se tiver uma nova pandemia, a pessoa tem que estar preparada para isso. Né? Então, foi uma das coisas que levou a gente a pensar também no projeto. Outras coisas que a gente pensou de dar o máximo possível de possibilidade, de flexibilidade para o cliente da gente, né? Ele poder alterar conforme a necessidade. Não só necessidade estética, mas, de fato, no dia a dia, no uso. Né? O ambiente tem que funcionar para ele. Ele é personalizável, né? E isso Perfeito. é uma coisa que cada vez mais o pessoal procura. Perfeito. Na verdade, isso também isso é algo também que mudou com a pandemia, né? As pessoas elas têm essa necessidade de uma maior personalização, maior compreensão da sua rotina, né? E o que a gente fala, a gente projeta sempre para o cliente, a gente não faz projeto para a gente. Então, entender de fato como funciona a rotina da família, e aí acho que isso se expande ao empreendimento, né? Ou seja, qual é o perfil de família que eu quero vender esse produto. Perfeito. E de que forma essa família ela se comporta, né? Então, eu acho que tem um pouco disso. E uma das coisas que me chamou muito a atenção também é que a gente está falando aí de um empreendimento de quantas unidades? 396. É cacetada, minha gente. 396. E aí, de que forma você fazer 396 unidades sem que pareça uma produção em escala, assim, né? E aí, uma coisa que eu vi que vocês conseguiram, por exemplo, em cada bloco, vocês trazerem um atrativo, né? E aí, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, para que as pessoas pudessem entender, assim, como é importante esse tipo de olhar, digamos assim, né, para o empreendimento. Acho que isso começa nas tipologias, né, Vanessa? Dentro de um empreendimento com 396 unidades, vertical, ter um mix de 3 opções de plantas é muito bacana, porque a gente consegue atender às necessidades das famílias maiores, com o duplex, que aí a gente tem 3 quartos, sendo 2 suítes. Nós temos também o garden, que é muito bacana quando o cliente está visitando o nosso apartamento decorado e sente o garden, porque é uma experiência
de morar numa casa com a comodidade e um conforto de um condomínio. E também o apartamento tipo, para aquela família que está iniciando agora, ou um perfil investidor que quer comprar voltado para um aluguel. Então, além das tipologias, a grande sacada é a variedade das áreas comuns, que Vanessa pode falar um pouquinho mais da ideia e da concepção delas. Voltando só um pouquinho a essa questão da pandemia, a gente adquiriu o terreno lá para 2019, a pandemia foi depois. Então, durante esse processo, dos primeiros rabiscos até o desenho preliminar e evolução, a gente teve que ir mudando essa percepção. E o cliente, tipo assim, ele precisa ter muito fácil formas de se divertir, formas de consumir, formas de serviços, enfim. Então, as áreas comuns é pensando muito nessa praticidade e comodidade do dia a dia. A gente colocou lá embaixo a área comum que todo empreendimento tem, mas num padrão de acabamento super legal, que é a piscina, apoio churrasqueira, espaço fitness coberto, tem o espaço kids, pet place. Esse é o comum de ter. Mas a gente tem tudo isso também descoberto. Tem o playground, para diluir, porque é uma população grande, é um condomínio grande. Sim. Então, ele precisa ter muitas opções. E, além disso, a gente pensou em trazer a comodidade. É a pessoa que não quer, de repente, quer lavar o seu edredom e já secar, tem uma lavanderia lá embaixo. Isso é muito prático. Para quem tem casa, é dono de casa, isso é muito prático. A gente vive muito isso. Quem mora em apartamento, que não tem, normalmente a área de serviço é pequena, você não tem espaço para estender a roupa, é maravilhoso. Perfeito. Né? Perfeito. E até isso é uma coisa, eu morei muito tempo fora. Isso é uma coisa que fora do Brasil já acontece há muito tempo. Ninguém tem mais... Eu morei na Suíça um tempo e a gente não tinha máquina de lavar roupa em casa. Perfeito. Porque o prédio tinha embaixo a lavanderia comum. Perfeito. Você levava o sabão e o seu amaciante e usava a lavanderia comum do prédio, né? Então, acho que isso está chegando agora, mas é uma coisa que está ficando muito. A gente vê muito essas lavanderias. Até a gente ficou... num empreendimento lá em São Paulo, que é para alugar, e embaixo tinha a lavanderia de uma marca de sabão e é super prático. É muito né? prático. A gente ainda fez, digamos que a lavanderia é um plus, porque ainda tem no apartamento a área de serviço lá. A gente não tirou essa área, a gente entende que a lavanderia é complementar. Tem gente que vai querer usar e tem gente que não vai. Super prática, através de aplicativo, você nem precisa levar o sabão, é tudo automático. Para a gestão do condomínio é incrível, sabe? Assim, não tem nenhum tipo de... É tudo por conta da lavanderia. Então, Mas, gente, sabe o que eu acho legal? E eu acho que isso é muito importante para as pessoas elas entenderem. Por mais que, enfim, a gente esteja falando para um público muito abrangente, não necessariamente só de Caruaru, mas é muito legal a gente falar desses atrativos e empreendimentos porque as pessoas para que vocês comecem a perceber o que de fato vocês se identificam, assim. Então, assim, a gente fala essa questão da lavanderia, espaço pet, enfim, tem a conveniência. Então, assim, o que é que o meu modelo de família ele busca, sabe? Porque hoje a gente tem no mercado, de um modo geral, o mercado nacional, a gente tem muita variedade. Então, assim, uma coisa, por exemplo, que me chamou muita atenção, eu estava até falando um dia desse com um cliente, que é algo extremamente simples, mas é um lava-jato, né? E é nada, sabe? É você pegar uma areazinha do edifício... Botou uma torneira, botou uma coberta, acabou-se, gente. E tem gente que lava carro como hobby. Como hobby. Terapia. Terapia. Desce com seu filho ou com sua filha, vamos lavar o carro no dia de sábado, então é um momento que você tem com ele. Então, assim, isso é nada. Assim, a gente está falando em termos de custo e investimento do empreendimento, isso é nada, mas isso faz uma diferença no dia a dia da população, de quem está ali, enfim, que está com um produto absurda, sabe? Então, eu acho que esse olhar é um olhar muito mais humanizado para o seu público, né? Na verdade, eu queria, inclusive, parabenizar a Vanessa e a equipe de arquitetura, que isso é o que uma boa ideia faz. Uma boa ideia não quer dizer que você vai gastar dinheiro, gente. Uma boa ideia quer dizer que você vai solucionar um problema que, às vezes, você nem sabia que existia e que o bom profissional vai lá, identifica, soluciona e você praticamente não gasta nada. E acho que a grande sacada, gente, quando a gente volta lá para o conceito da Viane Moura, mas a gente traz isso em todos os setores, em todos os segmentos que a gente está entrando, é a conexão com as pessoas.
Porque essas grandes ideias em solucionar problemas nada mais é com foco nas pessoas, no dia a dia de se conectar, seja com o car wash, um pet wash, seja com as áreas verdes, seja com um pomar. Então, a grande ideia do empreendimento como um todo é conectar e facilitar a vida das pessoas. Perfeito. Então, todos os ambientes foram pensados nisso. Então, se a gente focar também, se a gente voltar para a etapa comercial, eu vendendo um pouquinho do meu peixe aqui, nós nos conectamos com as pessoas. Hoje a gente está aqui tendo uma conversa muito bacana porque nós criamos conexão. Sim. Então, tudo na nossa vida é facilitado pelo rapport, pela comunicação, pela conexão. Então, isso a gente faz de uma maneira muito leve e muito natural. E acho que é o nosso diferencial, seja no mercado horizontal, que a gente já tem a experiência, seja no mercado vertical, de médio, alto padrão, enfim, que a gente está entrando agora. Uhum. Eu queria ter uma ideia de tamanho. A gente falou de número de apartamentos, mas qual é o tamanho do terreno, para a gente ter uma ideia? O terreno ele tem 1,5 hectare, ou Entendi. 15 mil metros quadrados, né? Massa. Porque aí eu acho que isso é importante, porque a gente falou de número de apartamentos, mas a gente está falando de uma área muito grande também. Então, isso se dilui. E ainda mais, a gente está falando de um condomínio vertical. São quantos andares? São 18, né? Térreo mais 17 e 18. Pronto. Ou seja, isso quer dizer que você vai ter muita área livre ao redor, porque você verticalizou, né? Porque quando a gente fala 396, parece que um pouco. assusta, mas para todo mundo ter ideia do tamanho e da forma de arquitetura que a gente tá usando aqui. E aí, entrando um pouquinho nas tipologias também, assim, a gente tem, são 3 tipos de unidades, e essas unidades elas variam de que tamanho a que tamanho? Nós temos o apartamento Garden, que aí juntando a área propriamente dita do apartamento mais o Garden, tem 83 metros quadrados e uma unidade ali que chega a 87. A gente tem um apartamento tipo que fica do 1º ao 16º pavimento, com 54,69 metros quadrados. E o duplex, a cerejinha do bolo ali, chegando a quase 123 metros quadrados. Poxa, é um Então, tamanho ótimo. Bom, O Garden é legal, viu? O Garden A é gente- O terracinho lá de cima é bom todo. A gente foi no decorado, minha gente, semana passada, que inaugurou. E eu até comentei, fiquei impressionado como é agradável o apartamento. E que as dimensões, normalmente, agora, as dimensões dos quartos, praticamente não cabem uma cama desses novos empreendimentos. E está super bem dividido. É um quarto confortável, né? Os dois, tanto a suíte como o outro quarto. E o Garden é maravilhoso, principalmente para quem tem pet, que nós somos pais de pet, e nós sentimos muito essa necessidade de ter uma área ao ar livre para ele passear, né? Então, Isso. E uma coisa que a gente estava até falando antes, né, de começar o podcast, é muito de como é engraçado a arquitetura, né, principalmente a vertical. De tempos em tempos, muda-se um pouco do comportamento do consumidor. Então, você tem períodos... Aí, quando você vai num apartamento mais antigo ou num prédio mais novo, você consegue ter essa clareza. Por exemplo, você vai num apartamento antigo, né, de 20, 25 anos, você vê que os quartos eram muito grandes, os banheiros eram muito grandes, você tinha menos suítes, né, e as áreas sociais elas acabavam sendo um pouquinho menores, não se tinha nada de área gourmet, e aí você vê que hoje já há uma mudança. Então, se abre mais as áreas sociais, hoje você já tem gourmet, os quartos eles diminuíram um pouco de tamanho, mas todos precisam ter suítes, né? Então, e aí é justamente esse comparativo que o Felipe fez, né? Assim, vocês conseguiram distribuir isso de uma forma que fique legal, que não comprometa necessariamente um espaço em detrimento de outro, né? Então, eu acho que isso também precisa ser pensado hoje em dia, né? A gente tem alguns casos mesmo de projeto que a gente pega apartamento, sei lá, de 200 metros, 300 metros e que você tem os quartos que não cabem nada, banheiros que não cabem nada. E aí você vai para uma área social absurdamente grande, sabe? Então, de que maneira vocês conseguem... você consegue distribuir isso para que fique... como é que eu posso dizer? Para que fique... Agradável. Para que a experiência do dia a dia, a rotina fique agradável, né?
A gente vê que é muito comum hoje em dia fazer o mínimo da legislação. Né? Então, a legislação diz lá que o mínimo é tantos metros quadrados do quarto, e aí é feito esse mínimo. A gente pensou um pouquinho diferente. A gente quis que, de fato, o espaço fosse funcional para o modo de habitar das pessoas. Então, a gente percebe que houve uma mudança no perfil da família. Antigamente, as pessoas tinham mais filhos. A gente sabe que hoje tem menos, mas, mesmo assim, a gente quis que o quarto coubesse as 2 camas. Uma outra coisa que a gente pensou poxa, a gente precisa deixar espaço para armário. Tem que ter espaço para armário. As pessoas precisam guardar roupa de cama. Na prática, é o que acontece. Isso. Né? Então, foi outra coisa que a gente pensou muito, assim, deixar armário para que as pessoas pudessem guardar suas coisas. E eu acho que a gente conseguiu na planta do quarto, assim, eu acho que dos quartos, de maneira geral, acho que tem... O decorado nem explorou todas as possibilidades, Sim. né? Perfeito. Mas a gente quis também trazer um pouco do papel de parede, trazer uma outra ambientação. Mas tem muito a se explorar ali, muita coisa para personalizar de acordo com a necessidade mesmo da... Exato. E além da parte interna, das unidades propriamente dita, o que eu acho muito bacana do empreendimento da gente são as áreas comuns. Porque hoje a gente tem um estilo de vida muito diferente. Antigamente a gente trabalhava nossos pais, nossos avós, saía de 7 horas da manhã, não tinha hora para voltar e ele se sentia bem em trabalhar o dia todo. Até vendo o podcast da doutora Carla, a gente falando sobre estilo de vida, hoje a gente tem a área fitness interna e externa. A gente tem piscina, a gente tem a própria lavanderia, para que o nosso tempo, o maior ativo da gente é tempo. Então, a gente consegue trazer dentro do empreendimento coisas que vão nos dar um estilo e uma qualidade de vida diferentes. Então, essa acho que foi uma sacada muito bacana também, que a gente consegue trazer e proporcionar para os moradores. E, além disso, a gente tem um pensamento muito na pós-ocupação, de estar muito dentro, tanto na gestão de implantação do condomínio, como nas ações mesmo de inspirar mesmo os moradores, né? Em atividades, na parte de educação ambiental. Tem aqui uma horta, tem uma parte de compostagem. Né? Então, como é que faz isso? A gente vai estar lá presente para apresentar tudo. Então, além disso, de ter lá a estrutura, a gente quer também desenvolver as pessoas e conectar os vizinhos para que tenha eventos focados, por exemplo, em, sei lá, o pessoal faz muito aula de zumba. Poxa, por que não pode pegar a quadra à noite e fazer uma aula de zumba ali? Quem não gosta de malhar, mesmo puxar ferro, vai fazer a aula, né? Então, tem esse movimento também da gente estimular na pós-ocupação a conexão entre os vizinhos. Eu acho que esse viver em sociedade, né? Isso é assim, a gente está como sociedade, uma sociedade mais jovem, né? O Brasil é um país muito, muito, muito jovem, mas assim, eu vejo que a gente está caminhando ainda para isso, né? E eu digo isso em vários aspectos, assim, a gente tem esse costume de dizer, quando a gente sai do país, a gente vê como é limpo, como as pessoas fazem coleta seletiva do seu lixo, e como a educação ela transforma, né? E é a educação que vem realmente do berço, né? Dos primeiros passos aí. E a gente percebe que por termos essa sociedade tão jovem, a gente não consegue ainda. Então, eu acho que a arquitetura ela tem um papel aí fundamental de educação dessa nova população, né? Então, acho que quando você oferece a seu público, seja um pomar, seja uma compostagem, seja, enfim, você começa também a fazer com que ele cresça de uma outra maneira, né? Que ele tenha essa... Que ele pense diferente. Que ele pense diferente, puxando esse gancho, vocês falaram muito de sustentabilidade no início, eu queria saber como se enquadra a sustentabilidade no empreendimento, que vocês me expliquem um pouco. A gente quis trazer, como o próprio nome diz, a gente quis trazer um oásis no meio das pedras, né, do concreto. Então, assim, começa que ele tem muito solo permeável, tem muita área ali para chover e ser absorvido. E traz uma sensação de microclima, digamos assim, diferente. Né? Com certeza. É outra coisa do que você deixar tudo lá concretado. Sim. Então, começa por aí. A gente quis trazer muita área verde. E desenvolver, de fato, essa área verde, conectando com os ambientes de convivência, né, através do paisagismo, que é a Milena, né, que fez para a gente. Ia falar dela agora. Inclusive, o empreendimento ele tem um projeto paisagístico. Sim, né? Então, é uma coisa
feito por um especialista, porque, gente, ó, não adianta, não contrate um arquiteto achando que ele vai ser tudo, não. Ele não vai. Não vai. Né? Os arquitetos, eles acabam saindo da faculdade, se especializando em determinadas áreas. Segmentando, né? E paisagismo é um universo, assim, muito abrangente, assim, né? Então, realmente precisa de alguém capacitado, que estudou. E aí, fala um pouquinho desse projeto também para a gente, para o pessoal entender. Legal. Quando a gente falou com Milena, né, da Gambé Paisagismo, a gente disse, Milena, é o seguinte, água é um bem raro e precioso. Então, a gente precisa alinhar um paisagismo legal, bonito, né, que convide as pessoas ao ambiente verde, mas que ele seja que seja possível o condomínio manter ele dessa forma com longevidade. E aí, assim, a gente foi muito especial, porque ela é de Caruaru, né, então ela já projeta aqui há vários anos, ela conhece bem. E ela disse, com certeza, já saiu listando, ó, tal e tal e tal e tal. Então, tem muito IP, tem muito colorido, porque ela botou vários tipos de IP, Sim. que eu acho bem legal. É uma planta simples, Sim. né? E bonita. E que muda durante o ano. Perfeito. Aí é legal, porque você cria várias paisagens no mesmo local. Perfeito, é massa. Perfeito. E aí, além do paisagismo, né, que a gente quis caprichar para trazer essa ambiência, a gente foi atrás dos selos de sustentabilidade. Então, a gente já fez no passado, em um dos empreendimentos da gente, a certificação no selo azul, e da Caixa Econômica Federal, né? E a gente também vai fazer para esse. Agora, num nível mais acima, porque a gente consegue implementar vários dos tópicos lá. E coisas que não são vistas, a gente vai ter, como também as coisas que os clientes vão ver. Que uma das coisas é a coleta seletiva, é a compostagem, é a horta e o pomar para eles cuidarem, vai ter painéis fotovoltaicos para gerar alguns créditos para a redução da uso de energia da área comum. Da área comum, né? Então isso é bem legal também. Vai ter, que é coisas que eles não veem, mas vai ter reuso das águas pluviais, vai ter reuso de parte de águas cinzas. Então, assim, a gente está investindo mesmo e pensando nisso, entendendo que não tem como voltar atrás. Assim, é um marco na vida do mundo, né? Tem que pensar nessas coisas para que aconteça. Né? Para que Vocês estão pensando no futuro, né? Perfeito. Não só no presente, que Perfeito. isso é muito importante, principalmente quando tem um empreendimento desse tamanho. Exato. Né? Você pensar no futuro e como vai ser daqui. Eu gostei muito do que tu falasse em relação ao paisagismo. Para quem não é de Caruaru, a gente tem um problema sério de água aqui na cidade. Para vocês terem ideia, tem zonas aqui que você recebe água a cada 15 dias. Já chegou a cada mês, uma vez por mês, você receber água. Então, que tem essa preocupação, quer dizer que vai ser possível a manutenção daquele espaço. Perfeito. Que não adianta de nada a gente projetar e não pensar, e daqui a 2 anos está tudo morto. E essa água de reuso é pensando nisso, né? Pensando nessa manutenção, é a reciclagem da água, né? E a gente contribui aí para um mundo longevo, porque se não for assim, a gente não dura muito mais não, né? Exatamente. O negócio está crítico. Com certeza. E um ponto importante para reforçar é a questão do selo azul. Por mais que seja o nosso primeiro empreendimento vertical, que a gente não tenha a expertise do processo construtivo como todo, nós fizemos uma sociedade com empresas e pessoas que conhecem muito disso, e a nossa preocupação em já trazer um primeiro empreendimento com uma qualidade absurda. Porque não são todas as empresas e não são todos os empreendimentos que conseguem a certificação do selo azul da Caixa Econômica. Para quem constrói, para quem empreende, sabe a dificuldade de ter esses selos. Então, quem está comprando, quem está adquirindo uma unidade do condomínio na Salgari, seja para moradia ou para investimento, só em ter o selo azul da Caixa é uma garantia de qualidade absurda. Perfeito. Então, agrega muito valor também à marca do empreendimento, à unidade. Na hora que você está comprando aqui, seja para vender no futuro, o empreendimento foi certificado pela Caixa. Lucas, explica um pouquinho para o público, porque eu acho que é bem válido, quais são os pré-requisitos para ter esse selo azul, né? O que é que beneficia esse público, esse empreendimento com o selo da Caixa? Perfeito. Eu vou passar um pouquinho a bola para a Vanessa, que encabeçou todo esse processo. Eu sei de algumas coisas, mas a Vanessa vai explicar um pouquinho mais. De uma forma básica. Isso. São 8 grupos de critérios.
cada um com pelo menos 10 pontos a serem atendidos. Uns critérios focando na localização. Então, quanto menos as pessoas precisarem de carro para se locomover, mais sustentável ela é. E aí a gente fez esse levantamento quando a gente viu que tem tudo perto do terreno. Por isso que eu disse que ele é muito bem localizado mesmo. Além disso, na parte de construção, como é que a gente pode evitar desperdício? Né? Como é que a gente pode ser o mais modular possível para não ter desperdício? Pontos de instalações hidráulicas. A bola foi passada para mim porque tem muita coisa de projeto mesmo, que tem que ser definido na etapa projetual. O selo até pode vir depois, mas ele é mais difícil de adaptar. Sim. Então, por exemplo, para você fazer depois um reuso é mais difícil. Com num certeza. prédio. Né? E todos esses itens de sustentabilidade vêm do selo. É muito extenso, é muito criterioso, tem muita coisa para ser atendida ali. Ô, Lucas, e entrando um pouquinho nessa área comercial, assim, é um imóvel que ele vai poder ser financiado, quais são as facilidades e os atrativos para quem está interessado em adquirir esse imóvel? Perfeito, Neto. Para quem está vendo, ouvindo a gente, é importante as pessoas saberem quais são as condições. E às vezes a gente pensa, poxa, em Caruaru são poucos empreendimentos que têm tanto valor agregado, tantas opções de áreas comuns, tipologias, e as pessoas podem até se assustar. Poxa, é muito caro. Isso vai ser um alto padrão, foge da minha realidade. Não. A grande sacada também é conseguir oferecer isso com um custo-benefício muito bacana. Nós temos em Caruaru um valor por metro quadrado muito alto. Se a gente colocar aqui na régua, dependendo do bairro daqui de Caruaru, a gente se iguala com cidades como João Pessoa. O nosso bairro aqui em Caruaru, os nossos bairros, principalmente o bairro universitário, onde é localizado o empreendimento, ele é muito bem valorizado. Mas mesmo assim a gente consegue trazer valores muito interessantes. Então a gente tem unidade do apartamento tipo a partir de 220 mil. Então o que a gente vai conseguir oferecer dentro das unidades, dentro das áreas comuns, por 220 mil é muito bacana. E aí a gente tem várias possibilidades de aquisição. A gente trabalha com o financiamento da Caixa através da modalidade SBPE ou até pela Procotista, que é uma outra linha de crédito. Camila, que esteve aqui há alguns dias, é especialista nisso. E também através do financiamento direto com a construtora. Então, a gente tem unidades aí com sinal mínimo de R$7 mil, R$8 mil. Então, de fato, está muito boa as condições. Seja para adquirir para moradia, seja para investimento. O prazo de entrega do nosso imóvel aí, em contrato, está 3 anos, mas internamente a gente quer fazer com toda a qualidade possível e entregar dentro de 2 anos. Então, a gente está muito preocupado com a experiência do nosso cliente. Desde o processo de busca de informação, até porque um apartamento não é algo simples. É um produto de alto valor agregado, não é uma bicicleta, poxa, comprei, me arrependi e vou vender. Sim. Então, a tomada de decisão de compra, ela leva alguns pontos em consideração. Pesquisas apontam que a localização é um dos fatores primordiais de decidir entre o imóvel A e o imóvel B. Então, quando você coloca a localização, na Salgarden sai na frente. Então, as condições comerciais estão super facilitadas. Entrada com sinal mínimo de 3% do valor do imóvel. Então, dependendo da unidade, um sinal de R$7 mil, você consegue comprar o na Salgarden. Um financiamento que financia até de 80% a 90% do imóvel. Então, seja para investir, seja para morar, comparece no nosso empreendimento, entre em contato com a nossa equipe comercial que a gente consegue simular e fazer ali possibilidades dentro das suas condições. Massa, gente, massa. Eu acho que, bom, ficou bem claro para a gente aí tudo que a gente queria saber do empreendimento, entender um pouquinho. Acho que para o público também, mesmo que não seja daqui de Caruaru, mas que esteja buscando o empreendimento, acho que quais os princípios eles devem se ater, né, na hora dessa busca do empreendimento. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade aí. A gente só queria agradecer a presença de vocês. Foi super legal ter essa conversa. E para quem está olhando e assistindo a gente, se tiver alguma pergunta, os meninos vão estar ligados, podem responder, né? Perguntem aqui que eles respondem ou a gente responde. Curtem, compartilhem e vou passar a bola para vocês se despedirem. Eu queria agradecer, foi uma experiência diferente participar aqui. Obrigada pelo carinho, obrigada pelos elogios. Vocês só fortalecem assim
a confiança no trabalho, né, Luquinhas? A gente fica muito feliz. Obrigada mesmo. Obrigado a você. Estamos disponíveis aí para tirar as dúvidas, para esclarecer ainda mais o que for necessário. Massa. É isso aí. Agradecer também, em nome da Viane Moura, em nome do Condomínio Nassau Garden, um convite. É muito bacana essa experiência de estar num ambiente novo, numa proposta diferente. Eu sou consumidor de podcast, de videocast. Nunca imaginei estar participando de um. Quando eu coloquei lá na biografia, eu sou amante e defensor do desenvolvimento das pessoas, porque é isso. Quem no passado pensou que nós estaríamos aqui? A história bacana da carreira de vocês enquanto pessoa, Vanessa enquanto pessoa, eu também. Então é isso, a gente acreditar nos sonhos, nas nossas batalhas, acreditar nas pessoas, se conectar com as pessoas para a gente fazer o mundo melhor. Exatamente. Então vocês estão fazendo o mundo melhor e a gente está na luta, está no corre para fazer também o mundo melhor. Então obrigado mais uma vez, é isso aí. Simbora. Valeu. Até a próxima. Até mais. E aí? Show. Passou rapidinho.